Seja bem-vindo, você está no canal Papo Humano. Eu estou aqui com minha parceira Alexandra Fogatti. Nós estamos dando continuidade à série sobre os instintos humanos. Hoje nós vamos falar sobre um instinto humano muito antigo. E, aliás, ele também é muito mal compreendido, né? E muitas vezes profundamente negado. Você já imagina qual é? Não? Então fica aqui com a gente que a gente vai falar sobre a inveja. Então, a inveja é uma emoção que carrega vergonha, né? Porque socialmente ela é vista como algo feio, né? Algo pequeno, né? Mesquinho, né? Mas terapeuticamente, né? Nós precisamos ter a coragem de olhar para ela com maturidade, né? Porque a inveja não é apenas querer o que o outro tem, né? Vamos nos aprofundar. Isso ele é muito superficial, né? A inveja é quando o outro desperta em mim a sensação de que eu não tenho, eu não sou, eu estou atrás. Ou seja, a inveja é uma dor comparativa. Falando, né, da psicanálise, né? Autores como a Melanie Klein, por exemplo, elas descrevem a inveja como um movimento primitivo, né, ligado à frustração, ao desejo de possuir aquilo que o outro parece ter como fonte de vida, né? Valor ou nutrição. Então é importante entender que a inveja ela não nasce quando a pessoa não consegue sustentar a falta. Ela olha para o outro e sente um desconforto interno tão grande que ela tenta resolver isso através da competição, da crítica e até da desvalorização, né? Ou ela deseja destruir simbolicamente aquilo que o outro tem, né? E é por isso que existe uma diferença importante, né? A admiração, ela inspira, né? Então, uma coisa é você admirar a pessoa, se inspirar, né, naquilo que a pessoa é, naquilo que a pessoa construiu, né? E você olhar para a pessoa e falar, nossa, se ela conseguiu, eu também consigo. Né? E tentar, né, ver o que que aquela pessoa fez que deu certo, né? Talvez seguir os passos, né, do seu jeito, né? Com a sua essência, né? E já a inveja, ela é tóxica, né? E ela intoxica, né? Então, aquele desejo, como eu falei antes, de você desvalorizar aquilo que o outro tem, de criticar, né? De não reconhecer aquilo que o outro tem de bom, né? Então, a admiração faz a alma crescer e a inveja faz o ego se contrair. Na prática, né, a inveja aparece de formas muito sutis. Então, quando você não consegue celebrar a conquista de alguém, quando você sente raiva de uma pessoa sem motivo, quando você começa a achar defeito em alguém que está brilhando, quando você se sente incômodo pelo sucesso alheio, quando você compara a sua vida e sente vergonha de si, né? Então, a inveja é um sintoma claro de uma dor interna que não foi elaborada, né? A pergunta terapêutica mais verdadeira é: o que em mim está sentindo menor diante do outro? Porque a inveja não fala sobre o outro, ela fala sobre uma ferida que está dentro de mim. E é exatamente isso que nós vamos aprofundar agora, né, Xan? O que que você tem para trazer sobre esse assunto? É isso aí. Boa tarde, pessoal. Oi, né? Qualquer lugar do mundo. É, eu queria estar começando a dizer que a inveja, na maioria das vezes, né, ela nasce de um sentimento que pode ser do ódio ou da dor, da falta de uma felicidade que a pessoa às vezes não sabe nem o que é, né? É quando a pessoa não reconhece, quando essa pessoa não reconhece essa dor, ela acaba transformando num ataque para o outro. Então, muitas vezes a inveja é uma tentativa, do inconsciente, né, de aliviar um sentimento profundo de inferioridade, como a Alessandra trouxe. E é por isso que ela está diretamente ligada às feridas emocionais. E aí eu queria trazer um pouquinho sobre as feridas emocionais associadas a sensações, sentimentos de inveja. Então, por exemplo, a ferida da rejeição, né, que vem sempre com aquela sensação de eu não sou o suficiente. Então a rejeição, ela cria uma inadequação internamente, né, a pessoa ela cresce com essa sensação de que ela não é escolhida, de que ela não é desejada, que ela não é valorizada. E quando ela vê alguém sendo reconhecido, amado ou bem-sucedido, ela sente uma dor profunda. Então ela quer ter aquilo do outro, né, por causa da dor. Então, por exemplo,
Uma mulher vê outra sendo elogiada e sente raiva, irritação e desprezo. Mas por trás disso existe um pensamento inconsciente. Por que ela e não eu? Que falta em mim? E aí vem a inveja, que aqui está gritando, né? A segunda seria, o exemplo seria da ferida da injustiça, que vem com a sensação, né, o sentimento de eu merecia mais do que recebi. A injustiça gera uma revolta interna. A pessoa sente que se esforçou muito, fez muito e não recebeu o retorno que ela acha que merecia. Então, quando vê alguém conquistando algo com uma certa facilidade, a inveja aparece como um ressentimento. E esse aqui, né, gente, é muito comum. É o que a gente mais vê, é mais visível isso, né? Então, algum exemplo, que é a sensação, né, esse ressentimento. Ela nem é tão boa assim. Como é que ela conseguiu? Como é que ela tem isso, né? Ah, ela teve sorte, lógico, só pode ter sido isso, né? Aquela vozinha interna, né? Eu trabalho mais e não chego lá. Como que ela conseguiu? Né? Como foi? Como deu certo? Então a inveja vem disfarçada, né, de uma crítica moral. E aí a gente tem a ferida do abandono, que vem aquela sensação de ninguém fica comigo, ninguém me escolhe, que é a dor de estar se sentindo abandonado. O abandono ele gera essa insegurança afetiva, né, esse medo de ser deixado para trás. Então, quando alguém conquista amor, parceria, relacionamento ou pertencimento, a pessoa sente esse vazio doloroso nela e aí cutuca lá, né? Então, uma pessoa vê o amigo feliz no relacionamento e sente tristeza misturada com raiva. Ela não quer destruir o outro, na verdade, ela quer ser escolhida, né? A inveja tem isso, ela quer ter aquele relacionamento que o outro não tem, aquela felicidade, como eu disse, que o outro não tem. Como a pessoa não sabe pedir, né? O sentimento acaba virando inveja. Lida da humilhação. Então, vem com aquele fundinho, né? Se eu brilhar, eu vou ser ridicularizado. A humilhação ela cria uma vergonha de existir. A pessoa aprendeu que aparecer é perigoso. Então, quando ela vê alguém se expondo e sendo aceito, surge essa inveja, porque aquilo toca uma dor interna, é o que ela gostaria de estar fazendo e não consegue. Então, exemplo, ela vê alguém se posicionando nas redes sociais e pensa: que ridículo, que exibida, que feia, e aquele monte de crítica que a gente fica, que a gente fala que é dor de cotovelo, é inveja. Mas, na verdade, ela está dizendo inconscientemente: eu queria ter coragem, mas eu tenho medo. E quinta e última ferida da traição, a sensação de eu não confio em ninguém e sinto que vou perder. Então, a traição, ela cria essa comparação e um estado de vigilância interno. A pessoa começa a olhar a vida como uma competição, né? Se o outro ganha, eu perco. Por exemplo, dentro de um casal, a pessoa sente inveja do sucesso do parceiro e começa a diminuir as conquistas dele, né? Ou dela, do parceiro. Então, aqui a inveja vira disputa de poder, né? A briga do ego. Percebam, né? A inveja é um estado psíquico onde a pessoa se sente pequena. E para não sentir essa pequenez, ela tenta diminuir o outro. E por isso, muitas vezes, a inveja vem acompanhada de críticas excessivas, fofoca, ironia, desprezo, prazer quando o outro cai, dificuldade de celebrar. E o que está por trás disso é sempre uma frase interna: eu não tenho, eu não sou, eu nunca vou conseguir. Difícil, né? Mas como tudo tem propósito, né, gente, assim, a gente sempre procura trazer aqui, né, Chan? A gente repetiu isso em vários vídeos, né? Tudo tem um motivo, os instintos, eles existem para serem trabalhados, né? E trazer isso para a polaridade positiva, né? Então, existe um caminho de cura, né? Então, eu quero dizer, começar dizendo, né, algo muito importante espiritualmente, né? Que a inveja não é apenas um sentimento, ela é uma vibração. E essa vibração contrai o campo.
né? Então, a inveja ela fecha o coração e ativa uma frequência de escassez, como se o universo tivesse pouco e o outro estivesse roubando o que poderia ser meu. E é aqui que entra a visão do livro Consciência Desperta da Andresa Molina, né? Conforme a gente já vem apresentando para vocês, né? Ela fala sobre como o ego, quando está no modo automático, ele cria ilusão. Então, uma das ilusões mais fortes é a ilusão da comparação, né? Então, a consciência adormecida acredita que o brilho do outro apaga o meu, mas a consciência desperta entende que o brilho do outro não rouba o meu brilho, né? O sucesso do outro não diminui a minha possibilidade, né? Então, lembra que cada ser é essencial. Cada um tem a sua essência, né? E nasceu para manifestar essa essência. Então, cada um tem o nosso brilho, né? O seu brilho próprio. A gente não fala que nós somos seres de luz, né? E essa é a realidade. Então a gente tem que enxergar a nossa própria luz. Enquanto a gente não, enquanto a gente está querendo apagar a luz do outro, a gente não enxerga nem a nossa própria, né? Então isso é Exato. muito complicado, né? Então, quando a pessoa desperta, ela percebe que a inveja é um sinal de desconexão da própria essência, né? A inveja mostra que a gente saiu do nosso eixo, né? Porque quem está conectado com a própria alma não compete, né? Quem está Uhum. conectado com a própria alma reconhece o caminho, o tempo e a missão, né? Cada um no seu tempo e na sua missão, né? Então, energeticamente, a inveja costuma estar ligada ao plexo solar, né? Que é o chakra aqui da região do estômago, né? Que gera ali o poder, a comparação, a competição. Também com o chakra cardíaco, né, que é a incapacidade de amar e reconhecer o outro, o sucesso do outro, né? O chakra frontal, né, o terceiro olho, onde existe crenças distorcidas e uma ilusão mental, né? Então, quando a inveja domina, a pessoa ela entra em estado de amargura, ressentimento e estagnação, né? Mas agora a gente vai falar da parte boa, né, Chan, que é o caminho da cura. Então, a primeira coisa é parar de negar e começar a se reconhecer, né? Então, a cura começa quando você tem coragem de dizer: isso me incomoda, isso me dói, isso desperta algo em mim. Então, reconhecer a inveja é maturidade emocional e negar é alimentar a sombra, né? Então, e a outra coisa é transformar a inveja em uma bússola. A inveja ela é um mapa. A gente sempre fala que tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. Então, a inveja ela aponta exatamente aquilo que sua alma deseja desenvolver, né? Então, por exemplo, se você inveja a beleza, talvez você precise se cuidar. Você renega aquela pessoa, ela é super vaidosa, que se preocupa com botox e tal, e você, né, tá sempre desdenhando, fala, ai, para que tudo isso? Mas na verdade, o desejo da sua alma é que você se cuide mais, né? Se você inveja o sucesso, talvez deseja se autorizar, se permitir, né? Se permitir ter sucesso. Se inveja a liberdade, talvez você deseje se libertar, né? Então a inveja, ela revela uma necessidade legítima. É isso. E precisa curar a crença da escassez, né, Lê? Isso é uma É coisa verdade. importante também, né? Porque a inveja, né, ela é filha da escassez, porque você só consegue ver a falta, né? Então é a crença de que o universo tem pouco amor, pouco reconhecimento, pouco espaço. Essa é a escassez. E uma das maneiras de curar, né? A gente sabe que não é só isso, mas é um meio de você começar a olhar para essa escassez, trazendo a frase no positivo, né? Sempre há espaço para mim, né? A abundância. Cada um somos, se nós somos únicos, tem essa abundância, né? O que é meu vai me encontrar, porque é por sintonia, é por frequência. Então, é uma forma de você ir amadurecendo, né? Ancorando internamente essa, essa verdade, né, em você. Trabalhar o merecimento e o amor próprio, também muito necessário, porque quem se ama não vai se torturar olhando para a vida do outro, porque está olhando para si. Mas se essa é a dor, né? Porque tá se sentindo perdido, então a inveja ela vai diminuir quando o coração volta para si. É olhar para dentro, é olhar com mais amorosidade, com acolhimento para si. E a quinta coisa seria da cura praticar a gratidão e a celebração consciente.
Celebrar o outro é um ato espiritual, sabe? Vibrar pela conquista do outro, pela amiga, pelo parceiro, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, né? É treinar a sua energia para reconhecer a abundância, não a competição, porque a competição está um pouco na escassez. A maioria das vezes na escassez, mas tenha competições saudáveis, né? Não vamos generalizar tudo, né, Ale? E uma prática simples é quando você sentir a inveja, é dizer para você, né? Eu abençoo o que é do outro e permito que o meu venha. Pode até virar um mantra na sua mente, que é muito saudável, né? Isso vai mudar o seu campo e vai manter a sua mente ocupada nessa vibração, né? Alguns tipos de exercícios terapêuticos quando você sentir inveja. Então, o que você se perguntar, né? O que exatamente eu estou invejando nessa situação? Que ferida isso ativa em mim, né? Qual das feridas emocionais ativa em mim? Né? A ferida a falta do merecimento, né? A de não estar me sentindo pertencente. Que parte minha se sente menor, inferior? E da onde vem essa sensação? Qual é a necessidade minha que está reprimida? Qual ação pequena eu posso fazer hoje para crescer nisso, né? Me espelhar, como a Lê trouxe, né? Com um propósito, não na inveja. Isso transforma, isso traz consciência, te tira daquela sombra, né? Daquela dor, para olhar para realmente o que você pode movimentar, se autoconhecer. E aí, Lê, para finalizar, né, eu queria deixar aqui uma frase terapêutica para você aí em casa, né? A inveja é uma dor que ainda não encontrou dignidade dentro de você? Você se vê nesse instinto humano? Porque ele não é um pecado. A inveja não é um pecado, ela é somente um sintoma. E quando você desperta para isso, quando você entende, para de rejeitar, para de recriminar, de condenar que você tem esse instinto humano forte, você acaba entendendo que inveja não é sobre destruir o outro, né? É sobre recuperar a parte de você que você abandonou. O brilho não está no outro. O brilho não é uma ameaça, né? O brilho do outro, ele é um espelho que reflete você e que hoje está te incomodando, mas amanhã pode te inspirar. Muito obrigada por você chegar até aqui com a gente. Espero que tenha feito algum sentido aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece, compartilha, deixa o seu joinha e a gente espera você até a próxima semana. Não esquece, se você tiver alguma dica, algum tema que você queira, deixa aqui nos comentários pra gente, tá bom? Obrigada, Lê. Até a Obrigada, próxima. Chan. E é isso aí, pessoal. Sem vergonha de reconhecer esses instintos, porque eles são humanos, naturais, né? Bora reconhecer essa inveja aí que tá dentro de você e como transformar ela em admiração, né? Obrigada, Aí, Chan. Até a tchau, próxima. Tchau, tchau. tchau.